Olá pessoal, tudo bem? Sou Lino Bertrand, estou aqui no Rio de Janeiro com o Felipe Bandeira de Mello. Tudo bom, professor? Tudo bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tantras. Um dos temas, nós estávamos conversando sobre educação, e um dos temas que eu acho que urge assim, a gente transmitir algumas informações, eu estudo e pratico há muitas décadas. Algumas informações são de alto relevo para toda a população em geral, para jovens também, né? E eu, assim, eu estudei na China antiga, que não tinha esse nome, como um capítulo da medicina chinesa. Era uma das dimensões muito importantes como método terapêutico dentro da medicina chinesa, o Tantra na Índia, no budismo, me deparei com o Tantra cristão também. Coisa mais forte, mais polêmica, assim, que a gente tem trabalhado de um tempo para cá. Então são assim, informações importantes no sentido de que ali você no Tantra, como um caminho espiritual, hoje existem muitas coisas com esse rótulo de Tantra que não se configuram, na verdade, como um caminho espiritual. O Tantra é uma prática que ele traz muitos benefícios. Eu não tenho a menor dúvida que os mistérios que estavam por trás da alquimia eram mistérios sobre utilização de plantas para alcançar estados expandidos de consciência e mistérios tântricos. O Jung vai estudar um desses textos chamado Rosarium Philosophorum, que eu até estou com um livro aqui, a capa. Então tem o Frater e a Soror se dando a mão pela esquerda, né? Quem estuda Tantra sabe que o caminho da mão esquerda, tântrico da mão esquerda, é o caminho do cultivo dual. Portanto, é o caminho da sexualidade sagrada. Eu acho que a sacralização da sexualidade é um resgate muito importante de ser feito na atualidade, né, de integrar esses opostos. A prática tântrica, no meu ponto de vista, ela combate, como nós já estudamos aqui, nós temos várias aulas gravadas sobre isso, combate várias disfunções sexuais, ejaculação precoce, frigidez e vários outros tipos de disfunções sexuais são tratadas com o Tantra. Então, muitos dos métodos de tratamento de disfunções sexuais da atualidade são, na verdade, inspirados nas práticas tântricas milenares, só que se recortou algumas técnicas e foram deixados de lado elementos importantíssimos, né, que fazem parte, são sistemas completos, né? Inclusive o Tantra não se resume a sexo, né? O caminho tântrico, a via, enquanto o caminho espiritual na Índia, por exemplo, né, é um caminho que envolve o culto da deusa, o resgate do feminino, envolve o estar no mundo, lidar com as coisas do mundo, e que inclui aí o corpo, a sexualidade. Então tudo que as religiões atuais estão precisando de resgatar o corpo feminino, a sexualidade, para dentro daquele caminho espiritual. Porque o fato deles terem sido alijados gerou perturbações enormes. É uma das maiores pedras de tropeço que a gente ouve falar de gurus aí que de repente vem escândalos sexuais envolvendo, né, igrejas e assim por diante, porque exatamente o tema não é tratado com naturalidade e de uma maneira mais aberta, exatamente como o tema das drogas também, que deveria ser tratado do anseio, essa sede de plenitude, anseio das pessoas de expandirem a mente, né? Então, quando você empurra esses assuntos para a clandestinidade, eles ficam disfuncionais e ficam muito mais perigosos e mais, digamos assim, destrutivos para os seres humanos, para a sociedade. Então, o nosso trabalho é de olhar diretamente para esses temas. Então, o tantrismo ele fornece
uma oportunidade de você ter um controle de natalidade natural. Isso é muito importante e interessante. Ele melhora a saúde, eu não tenho dúvida que ele melhora o funcionamento do sistema imunológico, a longevidade da pessoa, e tem muitos benefícios para a saúde física. E também tem benefícios espirituais, né? Benefícios energéticos para quem trabalha com cura, para quem trabalha com várias atividades terapêuticas, né? Ele também, acredito que ele melhora o próprio funcionamento psicológico, né? Porque é um trabalho de você acumular energia em vez de despender energia. Outro tema interessante, né? O Jung, ele percebe que na Índia havia uma série de concepções sobre sexualidade que eram muito sofisticadas, né? Ele menciona isso no livro dele, e eu não tenho a menor dúvida que o Freud ia ter que rever muitos dos conceitos dele se ele tivesse conhecido o Tantra, vendo a sofisticação, as metodologias muito avançadas de expansão de consciência, que o Tantra também é uma via de expansão de consciência. Então, considero como muito sério esse resgate, né? A gente abrir espaços para tratar desses assuntos com tranquilidade, com naturalidade, né? O Tantra fornece chaves importantes para o despertar, despertar da consciência, para o próprio processo de individuação, para muitos dos problemas que nós temos, as doenças sexualmente transmissíveis e muitos outros problemas que nós temos aí, inclusive alguns problemas ligados a perversões que a psicanálise trabalha. Eu acredito que algumas delas podem ser melhoradas e tratadas pela via tântrica. O problema é que é um caminho, não é um tratamento que você possa ir lá no terapeuta e fazer. É um caminho espiritual que você tem que adotar e fazer o trabalho com o seu parceiro, É um trabalho íntimo, né? E uma das grandes descobertas que eu venho também divulgando é a existência de um Tantra cristão. Recebi algumas dessas chaves com as quais eu trabalho desde 97 pelo mestre Samael. Tem uma escola muito séria, tântrica, muito boa, mas essas chaves eu fui descobrindo nas minhas pesquisas, né? Tem então um evangelho que trata, que quando você conhece o tantrismo, você percebe que é um evangelho tântrico. E a ideia de que o protagonismo das mulheres, sobretudo de Maria Madalena, foi alijado, foi reduzido, foi minimizado ao longo desse tempo, né? E acabamos vendo igrejas que, de certa forma, acabaram reproduzindo muito da maneira de pensar que tinham os grupos contra os quais em relação aos quais Jesus teve embates, né? Ele ensinava as mulheres, ele ensinava os excluídos, ele valorizava as pessoas que não tinham aquela crença judaica, apesar dele tinha uma crença judaica. Então, eu descobri indícios muito fortes que Maria Madalena foi realmente a companheira de Yeshua, que haviam práticas tântricas, os gnósticos, além dos sacramentos da Igreja Católica Ortodoxa, eles tinham mais dois. O último era a câmara nupcial, que não se sabe bem como eram, que mistérios eram esses. Eu tenho alguns indícios interessantes, e que havia uma prática tântrica em núcleos bem fechados, e alguns conhecimentos que ele teria passado só para ela, que quando ele faz a passagem, e ela é a primeira a vê-lo ressuscitado, ela está lá no início da missão, acompanha ele durante toda a missão, e ela é a primeira a vê-lo ressurrecto, e no encontro você já percebe que havia uma intimidade quase que de companheira para companheiro, né?
E ela então ela que exorta os apóstolos a irem pregar. Eles estavam acovardados, estavam com medo, né, por causa do que tinha acontecido com o seu mestre. Então Madalena vai e instila confiança neles e coloca eles para trabalhar. O protagonismo das mulheres no início do cristianismo é imenso. Os cultos eram feitos na casa das mulheres, elas financiavam o movimento. Tudo isso foi, digamos assim, minimizado e reduzido, e que nós precisamos resgatar no mundo atual o lugar da mulher, porque dentre os gnósticos, por exemplo, a mulher, Deus era pai e mãe, a mulher tinha o mesmo estatuto que o homem, podia oficiar todos os sacramentos, né? Então nós estamos, e a proposta era de uma relação direta com o divino, sem intermediários. É claro que do ponto de vista assim, da questão política, questão do poder, isso não é muito interessante, né? Mas é exatamente o que nós fazemos aqui com a Ayahuasca, né? Os trabalhos de expansão de consciência, eles trazem para a pessoa a oportunidade de ter uma experiência direta com o sagrado, com o divino, e depender menos de mediadores, de intermediários. Isso é muito libertário, muito interessante, né? Então são algumas coisas que o Jung faz o trabalho dele sobre a transferência, né, em cima desse texto, que ele traz muitas contribuições, inovações maravilhosas sobre o conceito de transferência da psicanálise original, freudiano, que era muito limitado. Ele expande para muitas dimensões, e o trabalho com a contra-transferência, que é importantíssimo em consultório, são os assuntos que a gente estuda muito, esse tema da projeção e de como trabalhar com a contra-transferência para você ter um resultado mais eficiente, né? E poder identificar as projeções que o terapeuta sofre. Mas ele não percebeu nesse texto, que é um texto tântrico, tá? O tempo todo o frate e a sora, despidos, no banho, em várias etapas, né? Que são, na verdade, etapas também relacionadas aos mistérios tântricos. Então considero muito revolucionário esse aspecto, né, de toda assim, todas essas ideias aflorando nesse momento que nós estamos vivendo e dentro da psicologia, trazendo isso com uma contribuição importante para uma abertura ainda maior para os psicólogos. Professor, um assunto muito interessante, né, que acho que quem quiser entrar em contato com você pode procurar aí pelo Facebook, né, Felipe Bandeira de Mello. Está aqui embaixo, aqui, ó. E eu gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua disposição em estar conversando sobre esse assunto que é fundamental para que a gente possa ampliar nossa consciência e viver mais feliz, né?